E ele, amados, adentrou aquela favela. Ele adentrou aquelas favelas, aqueles locais de perigo, onde, para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor ali guardava o seu servo dos perigos daqueles locais. Porque sabemos, amados, que morar em favela não é desonra. Para a honra e a glória do nome do Senhor, eu moro numa. Não é desonra morar em favela, amados. E aquele homem, como homem de Deus, entrou ali. E entrou em contato com o traficante, a prostituta. E ele entrou naquele local, até que ele chegou num pequeno barraco. E ao chegar naquele barraco, ele foi informado por alguém daquele local que via aquele pastor ir muito naquele barraco. E ele tinha contato com pessoas daquele lugar. E quando aquele delegado, aquele pastor delegado, chegou naquele local, para a honra e a glória do nome do Senhor, ao bater a porta, aleluias, ele deu de face com um travesti. Era um rapaz, moço, jovem, de mais ou menos 16 ou 17 anos de idade. Muito bonito, tinha um corpo formal. Tinha um corpo que nem toda mulher tinha e muitas almejam ter. E ali, amados, ao bater na porta daquele travesti, aquele pastor delegado, diante dele, perguntou, se apresentou e perguntou a ele qual era o contato que ele tinha com aquele pastor, já que agora, neste exato momento, ele estava sabendo, aleluia, que ele estivera com ele naquela noite. E aquele pastor delegado perguntou a ele, aquele travesti, o que acontecera, o que aconteceu. E ali, amados, aquele travesti contou àquele pastor delegado o que aconteceu. Aleluia. Ali ele começou a contar àquele pastor delegado que ele e aquele pastor assassinado tinham um caso sexual. Aquele pastor, aquele falso pastor, aquele falso líder imundo, melhor assim dizendo, tinha um caso sexual com aquele travesti. E aquele travesti
passou a ser a sua companhia fixa de orgias sexuais. E ele chegou a dizer àquele pastor delegado que ele perguntou a ele, o pastor delegado perguntou a ele: foi você quem o matou? E ele disse: fui eu mesmo quem o matei. Aquele pastor delegado disse: você fez aquilo com quem? E ele disse: com quem eu fiz? Eu já vou lhe contar com quem eu fiz tudo aquilo. E ele disse que aquele falso líder, o que mais adorava, quando ele saía dos seus shows evangélicos, imediatamente ele ia se encontrar com aquele travesti. Ele ia se encontrar com aquele travesti. E ele disse que aquele falso líder, ele era um animal. Ele era uma máquina de fazer sexo. Ele era uma máquina de orgias. E tudo que ele gostava de fazer, aquele travesti realizara todos os seus desejos immundos, todos os seus desejos homossexuais. Ele chegou a dizer que aquele falso líder ele era capaz de muitas vezes se realizar com ele e outros travestis, mas que ele era o travesti dele de preferência, porque ele fazia tudo como ele gostava, porque os dois se drogavam juntos, os dois faziam tudo quanto era de orgias homossexuais juntos. E que aquele falso líder, o que ele mais gostava de ser na relação, era o passivo. Ele se fantasiava, ele colocava lingeries, ele colocava perucas. E aquele pastor presidente perguntou àquele travesti: e por quê? Foi você que cortou o órgão sexual dele e atolou na boca dele? E o travesti disse: foi eu. Fui eu que fiz aquilo. Quando eu fiz aquilo, ele ainda estava vivo. Fui eu que fiz aquilo. E aquele pastor presidente perguntou àquele travesti: como você teve capacidade de fazer aquilo? Com quantos você fez aquilo? Ele disse: eu não preciso de ninguém para fazer nada para mim. Eu só preciso chamar Exu. Basta eu chamar meus Exus. Eu só chamei Exu Caveira, Maria Mulambo, Pombagira, Gadu, Bafomete, Satanás. Só foi eu chamar estes que eles vieram me ajudar. Sabe por quê? Porque na hora que a gente terminou a transa, o teu falso líder, ele não quis pagar o meu programa. E ele já estava me devendo mais de 2. E eu disse a ele: hoje é o dia de você me pagar. Você não ganha tanto dinheiro, você não tem tanta grana aí em cima do nome de Jesus. E por que você não vai pagar o meu programa? Você já está me devendo. Chegou a hora de você me pagar.
E ele disse: não devo nada a você. E ele disse: não, se hoje você não pagar o meu programa, eu vou matar você.